Bom dia, pessoal. Esse é o canal Oração do Meio do Monte e nós estamos falando sobre o Sermão do Monte, o que Jesus ensinou para as multidões e para os discípulos. E lembrando, pessoal, a Bíblia fala assim, no capítulo 5, do livro de Mateus, fala assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Esse monte aqui, pessoal, hoje é o altar da igreja. Naquela época, Jesus pregava nos montes, Jesus hoje prega nos altares. Ele falou assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então você pode ver que ele ensinou tanto para os discípulos como para a multidão, ou seja, a palavra é uma só. A diferença está na pessoa, a diferença está no obedecer, a diferença está na força que a pessoa põe nessa palavra. E no capítulo 5, no versículo 27, Jesus falou sobre o adultério. Olha como isso aqui é forte. Ele falou assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Essa aqui é uma das 10 leis dos 10 mandamentos. Jesus citou ela. E ele falou: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Olha bem, a lei falava, não adulterarás. Jesus falou, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, ele já adulterou com ela. Olha como que isso é forte e pesado. Agora olha para o mundo hoje e olha para essa palavra que você está ouvindo. É fácil viver isso? Vai ser fácil, quer dizer, se o Espírito Santo ele não vier para guiar a pessoa, ela não vai conseguir praticar isso aqui. Se o Espírito Santo não libertar a pessoa, ela não consegue viver essa palavra. Você está entendendo a necessidade do Espírito Santo na vida do ser humano? Que é ele quem liberta a pessoa, ele que faz a pessoa nascer de novo para viver isso aqui. Então ele reeduca a pessoa. Você pode ver que a pessoa sem o Espírito Santo ela está perdida. Porque ela não vai ter condição de viver isso aqui. Aí ele falou assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus falou muito do inferno, pessoal. Porque o inferno, a condenação eterna, ela deve ser algo extremamente terrível, porque Jesus ele veio para livrar a pessoa. Você vê, o próprio Deus, né? Jesus era o próprio, ele veio, o próprio Deus, ele se materializou nesse mundo para impedir que o homem entrasse na condenação eterna. Então, essas palavras que ele está ensinando é o caráter de Deus, é o que Deus é. Isso aqui é Deus, essa palavra aqui é Deus. É como Deus pensa, isso aqui é o pensamento dele. É como Deus é. Então, o Espírito Santo vem para que a gente possa ser dessa forma. É ele que dá, é o Espírito Santo que nos dá essa condição. Repito, o homem não tem condição de viver isso aqui. O homem que não tem a direção do Espírito Santo, ele não tem a mínima condição de viver o que está escrito, de praticar o que está escrito. Ele depende do Espírito Santo para viver isso aqui. Porque só o Espírito Santo pode convencer ele que isso aqui é verdade. Ninguém mais pode convencer ele disso aqui. Então ele falou assim, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Por que Deus... Você vê como que isso é forte. Então a pessoa já olha como mulher com intenção impura no coração, aí já vem o divórcio, já vem a separação, você vê que é um abismo puxando o outro. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério, ou seja, está condenado. Quem vive no adultério está condenado. Então, quer dizer,
Olha aqui. E Jesus, ele fala que ele só concedeu a carta de divórcio por causa da dureza do coração do ser humano em não querer mudar. Então, olha como que isso é sério, olha como que a separação é séria, olha como que é sério que Jesus ensinou sobre o adultério. O que o adultério faz? Aonde o adultério vai levar a pessoa? Então, só o Espírito Santo, pessoal, só o Espírito Santo para dar condição para a pessoa viver isso aqui. É somente Ele. É somente o Espírito Santo para tirar você dessa lama, para tirar eu desse buraco que a gente vive. Se Ele não tirar, a pessoa não consegue abandonar isso aqui. A pessoa por si não vai conseguir abandonar o erro. Ela vai fazer morrer, ela vai lutar para fazer morrer a natureza dela, mas junto com o amparo do Espírito Santo, porque ela sozinha não consegue. Se ela não tiver o Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, se ela não deixar a palavra de Deus entrar dentro dela, ela não vai conseguir ser salva. Olha como isso aqui é forte que Jesus falou sobre adultério. Deus falou nos 10 mandamentos que a pessoa não deveria adulterar. Jesus falou que só de olhar para uma mulher com intenção impura no coração, ele já adulterou com ela. Olha o que Jesus falou e olha para o mundo hoje. Olha para o que Jesus falou e olha para a situação que nós estamos vivendo nesse mundo hoje. Então, por isso o nome dele já é Espírito Santo. Só ele tem condição de dar essa capacidade para a gente viver uma vida longe disso aqui. Só ele tem essa condição, pessoal. Só Deus tem, só o Espírito Santo tem. Então, aqui nós estamos falando hoje do adultério, que Jesus falou sobre o adultério, que o adultério leva ao divórcio, leva à traição, leva à mentira, leva a tudo que não presta. Tudo que não presta, você vê que tudo que ele falou é para que venha a ser construído um novo ser no ser humano, quer dizer, nascer de novo. Então, quando a pessoa procura meditar nisso aqui, quando a pessoa procura entender isso aqui, porque ela já tá, mas só vai procurar isso aqui quem está cansado do mundo, porque o mundo aprova tudo isso aqui que Jesus está condenando. O mundo aprova, o homem que não tem 2, 3 mulheres no mundo, ele não é homem. É assim que o mundo vê. O mundo que não trai, o mundo que não divorcia. Você vê divórcio aí, a torta direita. Então o mundo aprova isso aqui. Vou largar fulano para casar com ciclano, que ele está só se autocondenando. Então o mundo aprova isso. Mas a Bíblia condena. Isso tudo é adultério. Então, nós estamos falando hoje sobre isso. Medita aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 27. Você tem uma Bíblia, você pode estar lendo. Pede a direção do Espírito Santo e ele vai te dar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, isso é muito forte, meu Pai. Eu oro para que essa pessoa, que essa palavra possa entrar dentro dessa pessoa. Eu não sei quem está ouvindo isso, não sei quem vai ouvir, mas quem ouvir essa palavra, fala com ele, meu Pai. Fala com essa pessoa, revela essa palavra lá dentro da alma dessa pessoa. Eu oro por ela para que ela seja livre, para que essas cadeias sejam quebradas em nome do Senhor Jesus, para que essa palavra possa entrar e quebrar toda a cadeia do inferno que está acorrentando, que está aprisionando ela nessa situação, meu Pai. Que ela seja livre em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz, não só hoje, mas amanhã para todos. Fique com Deus, pessoal, e até a próxima mensagem, em nome do Senhor Jesus.